Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter nossa disciplina sobre Estatística dos Dados Ambientais. Sou a professora Alexandra Monteiro, já ministro a disciplina de Estatística presencial, no EAD. Então, a gente vai ter uma conversa, uma explicação sobre os principais assuntos abordados tanto na unidade 1 quanto na unidade 3 do material de vocês. Então, vocês têm lá no AVA todo o e-book disponível, né, para cada uma das unidades, que é importante que vocês leiam esse material, façam as atividades, para que vocês fiquem cada vez mais seguros do conteúdo. Então, essa nossa aula, ela tem o objetivo de fazer uma revisão dessas unidades, que são as unidades que vão cair na avaliação que vocês irão fazer, né? E sempre estatística é uma disciplina que para alguns é mais difícil, para outros já se torna mais fácil por ter uma afinidade maior com matemática, mas eu trouxe aqui vários exemplos, uma explicação bem didática para que todo mundo consiga entender, certo? Pessoal, importante ressaltar para vocês, né, que o material ele possui bibliografias que são disponibilizadas também para vocês darem uma olhada, para quem quiser aprofundar mais. Então, fiquem sempre atentos ao que está disponível lá no AVA para vocês. E, mais uma vez, não tem como estudar estatística, né, sem exercitar. Então, façam o máximo de exercícios possíveis. Qualquer coisa, os tutores, estamos disponíveis para sanar qualquer dúvida que vocês possam ter. Pessoal, hoje em dia, a estatística, né, ela vem sendo cada vez mais aplicada em todas as áreas, seja na área ambiental, seja na área das ciências econômicas, administração, na área da saúde. A gente identifica e verifica o uso da estatística em diversas áreas. Então, eu gostaria de iniciar colocando aqui para vocês, né, uma notícia que eu peguei da internet, que nos fala aqui o seguinte: estudo revela que 68% das áreas protegidas na Amazônia estão sob ameaças, né? Claro que aqui o objetivo não é a gente avaliar o conteúdo da notícia, mas só para a gente entender, já que a nossa disciplina é Estatística dos Dados Ambientais, como a gente consegue, né, utilizar a estatística e como também a gente vê a estatística sendo aplicada nas notícias, no dia a dia, em quem vai trabalhar na área ambiental. Então, percebam que para que a gente chegasse a esse número da notícia, 68%, teve todo um estudo por trás, né, que foram utilizadas as técnicas estatísticas, foram utilizadas a matemática para se chegar nesse percentual. Então, vocês podem encontrar, né, diversos notícias com a aplicação da estatística e vocês futuramente também estarão utilizando de diversas ferramentas, metodologias estatísticas para fazer pesquisas, né? Todos os dias a gente vê no jornal, seja no jornal online, físico, na televisão, notícias sobre estatísticas. Em períodos eleitorais, demais, né? O candidato X tem tantos por cento de aprovação ou de rejeição, sempre com uma margem de erro, né? Vocês devem lembrar que falar com margem de erro de 5% para mais ou para menos. Então, tudo isso que a gente consegue ver no nosso dia a dia, nas notícias, dentro dos trabalhos, nas pesquisas, nada mais é do que a aplicação estatística. E como eu já disse para vocês, a estatística não é somente aplicada na área ambiental, mas em todas as áreas, né? O que torna mais fácil, porque a estatística ela é uma só. A gente consegue aplicar ela em áreas diversas. Então, é importante a gente estar sempre atento às notícias, né, e a esses quantitativos, a essas estatísticas que nos são disponibilizadas, né, através dos estudos. Então, foi só para contextualizar esse início da nossa aula, a gente já vê como a estatística ela é aplicada no nosso dia a dia.
E a gente inicia falando um pouquinho sobre a estatística descritiva, que é uma parte da estatística em que a gente coleta, descreve, organiza e apresenta dados. Dentro dessa área da estatística descritiva, a gente tem uma exigência bem maior do pesquisador, que é essa pessoa que vai coletar esses dados, né, a partir seja de um conjunto de dados já disponíveis em uma plataforma, como por exemplo um IBGE, um IPEA, um IPES ou qualquer órgão que tenha dados disponibilizados. E a partir dessa coleta, né, que pode ser aí a partir desses dados já disponíveis, é que ele vai organizar esses dados e ele vai também tratá-los e interpretá-los de uma forma mais compreensível para ser divulgado para um público maior. A gente também tem a estatística que nós chamamos de indutiva ou inferencial, em que, nesse caso, os dados eles já foram coletados e organizados. Então, eles já estão todos prontos e disponíveis para serem utilizados. A gente sempre dá como exemplo, quando a gente fala em estatística indutiva ou inferencial, a parte que a gente diz que a análise e interpretação do fenômeno em estudo com o intuito de tirar conclusões e também de fazer previsões, tá? Um conceito bem utilizado. Quando a gente fala em pesquisa, em coleta de dados, informações, tratamento, organização, é importante a gente ter duas definições bem claras, que é o conceito de população e de amostra. Nós vamos iniciar definindo aqui o que nós chamamos de população dentro da estatística. Eu coloquei aqui uma definição também muito utilizada, que diz que população é um conjunto do qual desejamos extrair a informação e cujos elementos têm pelo menos uma característica comum, a qual está inserida no contexto daquilo que desejamos analisar. Quando a gente fala em população, né, pessoal, a gente sempre pensa a população de Fortaleza, a população do Ceará, a população do Brasil, a população mundial. Então, é um conjunto bem maior. Então, pensem que dentro da estatística a gente pode falar sobre população ser um conjunto de pessoas onde a gente precisa extrair uma informação. Então, poderia dizer que eu posso chamar a população pessoas que compõem um determinado setor em uma empresa, ou pessoas que compõem uma empresa, os alunos de uma determinada disciplina. Então, eu tenho um conjunto, né, que eles possuem características em comum. Se eu pegar alunos da disciplina de estatística, qual a característica comum que vocês têm? Todos cursam estatística. Então, ali eu tenho uma população. E aí, vamos supor que eu tenho 30 alunos na disciplina de estatística. Então, minha população seria 30. Isso é importante, né? A gente deixar claro o conceito de população, porque a gente ainda vai falar sobre um outro conceito que é a amostra, já daqui a pouquinho. Acho que é no próximo slide. Então, coloquei aqui como um exemplo também essa tabela em que fala sobre quantidade de eleitores por município. Percebam aqui que a gente tem uma consulta por município, zona, pesquisa por estado do Ceará, em que a gente tem o F, né, Ceará, município Fortaleza, as zonas, quantidade aqui de eleitorados e os percentuais. Então, aqui nós temos, né, sobre informação a quantidade de eleitores por zona eleitoral, colhida a partir de uma população inteira, que são os eleitores do país, né, no caso do Brasil. E aqui, como característica comum, nós temos que eles todos são eleitores. Então, a gente fala que população também pode ser chamada de um conjunto universo. É importante até lembrar um pouquinho daquelas definições iniciais de conjuntos em matemática. Conjunto, subconjunto, que está contido, né, ou contém, porque ajuda a compreender o que é uma população e uma amostra. Dentro desse conceito de população, nós temos uma divisão
entre população finita e população infinita. A população finita, né, como o nome já nos remete, é quando nós temos uma população que nós conseguimos determinar a quantidade de elementos dentro dela. Eu sei que aquela população tem 30 pessoas, né? Os alunos de estatística da turma da professora Alexandra têm 30 alunos, então é uma população finita, eu conheço a quantidade de elementos que a compõem. Já a população infinita é o contrário, né, pessoal? É quando eu tenho muitos elementos que eu não consigo determinar exatamente quantos são. Então, a gente já fala aí em uma população infinita. Então, eu coloquei até uma definição aqui de Martins e Donaire que diz que tal definição ela existe apenas no campo teórico, uma vez que na prática nunca encontraremos populações com infinitos elementos, mas sim populações com um grande número de componentes. E nessas circunstâncias, como ocorre na estatística matemática, tais populações são tratadas como se fossem infinitas, né? Dentro da impossibilidade de você contar, de você conhecer todos os elementos por ela ser tão grande, a gente caracteriza esse tipo como população infinita, certo? Outro conceito que nós precisamos relembrar aí para quem já tiver lido os materiais, né, mas reforçar aqui, é o conceito de censo. Né? Toda vez que a gente fala em censo, provavelmente vocês devem lembrar do censo populacional, que é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o qual tem como objetivo contar a população brasileira. Então é um censo que ele ocorre de 10 em 10 anos e ele vai passando por todas as casas para contar a população brasileira, seja da zona urbana, seja da zona rural. E o censo, então, ele é o tipo de estudo estatístico que ele abrange todos os elementos da população. E aí o exemplo que eu já comentei para vocês é esse caso de você contar a população, né, para poder depois você afirmar que a população brasileira ela é composta por tantos habitantes. Claro que sempre o censo é 100%? Não, ele também contém margens de erros, né? Como tudo. Por quê? Porque contar a população brasileira é um desafio, né? Principalmente porque você vai nas casas, nem sempre encontra, ou as pessoas às vezes não querem responder, omitem informações. Então, 100% a gente não pode dizer que é, mas ela chega bem próximo a isso. E nós temos o conceito de amostragem, né? Que eu costumo dizer para os meus alunos que é um subconjunto da população. Vejam que eu coloquei bem aqui, né? Um subconjunto da população que terá o condão de representar o conjunto inteiro. Coloquei até essa imagem, pessoal, para vocês verem, né? Aqui eu tenho um conjunto maior, representado por esse círculo vermelho. Tenho muitas pessoas, que seria a minha população. Dentro desse conjunto maior, eu defini aqui essas 4 pessoas que eu estou chamando de amostra, ou seja, eu tenho um conjunto maior, o qual eu posso selecionar algumas pessoas, alguns elementos para compor uma amostra. E essa amostra, ela vai representar esse conjunto inteiro, ou seja, ela vai ser representativa de toda uma população. É quando acontecem as pesquisas eleitorais, né? Nem todo mundo já respondeu alguma vez pesquisas de intenções de votos. Mas quando sai no jornal e diz o candidato Y, o candidato X tem tantas intenções de votos. Eu nunca respondi, talvez vocês também não tenham respondido. Mas aquilo ali, ele representa toda a população que poderia votar naqueles candidatos. Dentro da amostra, a gente também pode dividi-la em amostragem probabilística e amostragem não probabilística ou intencionada. Quando a gente fala em amostragem probabilística, a gente diz que há uma seleção dos elementos que comporão a amostra e é feita de uma forma aleatória.
Então, cada elemento ele vai ter a mesma possibilidade de ser escolhido para compor a amostra. Vamos dar como exemplo aqui essa amostragem probabilística, quando a gente tem uma urna com determinados números ou cores e a gente quer retirar, sendo que cada número ele tem a mesma chance de acontecer, porque eu tenho do 1 ao 10, né? Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles vão ter a mesma probabilidade de ser retirados. Então, nesse caso, a gente fala de uma amostragem probabilística. Da mesma forma, se a gente pensar em um lançamento de um dado, que nós temos 6 faces, então cada uma tem a mesma probabilidade de dar, né, quando a gente joga o dado. E uma observação é que a amostragem probabilística ela só é possível se a população ela for finita e totalmente acessível, né? Que eu conheça. Já a amostragem não probabilística ou intencionada, o próprio nome já nos fala aí, que é quando há a escolha intencional de cada um dos elementos que comporão a amostra. Então, é como quando eu intencionalmente eu escolho, né? Ou por uma facilidade, ou por conveniência, como a gente chama, mas eu não tenho essa escolha aleatória em que há uma probabilidade de cada um ser sorteado, né? Eu escolho intencionalmente. Ainda nesse conceito mais introdutório de estatística, a gente precisa falar um pouquinho sobre as variáveis estatísticas, tá? Que podem ser muitas, né? Para cada tipo de estudo você vai ter variáveis diferentes. Mas essas variáveis a gente pode principalmente distingui-la entre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Tá? E a partir dessa definição de cada uma delas, a gente vai distinguindo cada uma. Dentro desses dois grandes grupos, pessoal, de variáveis qualitativas e quantitativas, a gente pode dividir as qualitativas em nominal e ordinal e as quantitativas em discreta e contínua. Quando nós temos variáveis qualitativas, né, é importante que a gente pense sempre que está relacionado mais a uma característica, certo? E quantitativa, como o próprio nome já fala um pouquinho, é quantidade, né? É um número. Então, a gente vai, em cima desse conceito, definir o que são variáveis qualitativas nominais, ordinais, variáveis quantitativas discretas e contínuas. Tá? Variáveis qualitativas nominais, olha que o nome já fala, né? Nominal lembra nome. Então, a gente pode ter aí profissão, né? Qual a sua profissão? Pode ser engenheiro, economista, administrador, médico, dentista. É um nome. Né? Sexo, feminino, masculino. Religião, católico, evangélico, ateu. Enfim, né? Você pode ter ali algumas opções, sempre pensando na ideia de você dar uma resposta, certo, pessoal? Quando a gente tem variáveis qualitativas ordinais, ordinal nos lembra ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Então, dentro das ordinais, a gente tem escolaridade, que aí você tem um nível, né? Vamos lá. Ensino superior completo, ensino superior incompleto, ensino médio completo, ensino médio incompleto, ensino fundamental, ensino infantil. Então, percebam que há uma ordem nisso, porque você só ingressa na faculdade se você tiver concluído o ensino médio. Então, tem uma ordem para isso. Em relação ao estágio da doença, primeiro nível, segundo nível, classe social, né? Você tem a classe A, classe B, classe C, então você tem ordens também ali. Tá? Percebam que todas essas que a gente viu aqui no qualitativo, a gente não falou em números, né? Todos foram sempre características. Já agora, quando nós vamos distinguir aqui os quantitativos, vocês vão ver que sempre haverão números. Então, variáveis quantitativas discretas
podemos citar aqui como exemplo, número de filhos, eu tenho 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 0 filhos. Número de acessos à plataforma, tiveram 1.200 acessos, 5.000 acessos. Sempre eu estou falando em um número. Percebam que aqui na variável discreta, que é o que vai diferenciar da contínua, eu sempre tenho números que a gente diz, né, de uma maneira geral, que são números exatos. Eu não tenho 1 filho e meio, eu não tenho 1 acesso e meio, né? Eu sempre tenho 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos. Eu tenho 2 acessos, 3 acessos, 1.000 acessos, 10.000 acessos, então são sempre exatos. Então isso seriam as variáveis quantitativas discretas. Já nas variáveis quantitativas contínuas, a gente pode ter como exemplo a altura. Eu tenho 1,65 m, eu tenho 1,80 m. Em relação ao peso, né, seria um outro exemplo. Eu peso 63,500 quilos. Eu peso 78 quilos e 200 gramas. Em relação ao salário, eu recebo R$1.000,72. Então, percebam que nas contínuas eu não tenho números exatos. Eu sempre tenho números ali que a gente chama, né, de números decimais, que tem vírgula. Né? Então, essa é a principal diferença entre as variáveis quantitativas discretas e contínuas. Dentro desse contexto inicial da estatística, a gente precisa sempre pensar que para que nós tenhamos informações, tenhamos dados, a gente precisa coletá-los. Né? Então, dentro dessa primeira ideia de coleta de dados, a gente precisa definir coleta direta e coleta indireta. Ou também, como vocês podem ver em alguns livros ou materiais, também podemos chamar de dados primários e dados secundários dentro da pesquisa, tá? A coleta direta, a gente fala, né, que também pode ser chamada de dados primários, é quando os dados eles são originários diretamente da origem. Então, é quando você, de fato, consegue determinar, coletar essas informações na fonte. Como eu coloquei aqui por um exemplo, né? Se você precisa saber quantos funcionários faltaram em empresa, você vai direto no registro de ponto. Seja o ponto manual ou eletrônico, você consegue ter essa informação. Então, você vai na fonte e coleta. Já a coleta de dados indireta, né, que também a gente pode chamar de dados secundários, é quando você tem essas informações extraídas de um outro local que já coletou. Como exemplo, né, informações de dados que foram divulgados no jornal, em revistas, em livros, ou em algumas instituições que fazem levantamento de dados, como até já citei aqui o IBGE, mas vários órgãos eles têm informações, né, estatísticas que podem ser disponibilizadas, que podem ser divulgadas para o público em geral. Então, nesse caso, quando você solicita, ou quando você consegue informações que outra empresa, um órgão coletou, a gente fala em uma coleta indireta, ou você está trabalhando com dados secundários. Tá? Então, na unidade 1 de vocês, esses foram os principais conceitos abordados. E agora, na unidade 3, a gente vai falar mais sobre o cálculo da média, moda, mediana e também medidas de separatriz. Iniciando aqui, nós temos as medidas de posição, ou também chamadas de medidas de tendência central, que se dividem em 3, que pode ser a média, a moda e a mediana. Dentro de cada uma delas, a gente vai ver que elas são aplicadas tanto para dados agrupados quanto para dados não agrupados, que aí eu vou estar explicando para vocês mais à frente. O primeiro tipo de média que a gente vai estudar é a média geométrica. Dentro da média geométrica, vocês já pensem aí, olhando aqui para a fórmula, que a gente precisa fazer o cálculo da extração da raiz quadrada.
Então, a média geométrica, a gente obtém ela a partir da raiz enésima dos produtos de N valores de uma determinada amostra. Então, eu coloquei aqui como exemplo que se a gente pegar 3 números, 10, 12 e 19, e a gente quiser calcular a média geométrica, a gente vai fazer a multiplicação desses valores, colocando na raiz cúbica. Por que raiz cúbica? Porque a gente está com 3 números, 3 elementos. Se eu tivesse somente 10 e 12, eu faria a raiz quadrada, porque eu só teria 2 elementos. E assim sucessivamente. Se você tiver 10 elementos, 20 elementos, 5, você vai alterando a raiz, tá? Então, fazendo a multiplicação aqui, 10 vezes 12 vezes 19, retirando a raiz cúbica, a gente obtém que a média geométrica é de 13,16. Já a média aritmética, que é a mais comum, né, que a gente mais utiliza, a gente tem que ela é uma média simples de um conjunto de dados numéricos não agrupados, que você pode dividir o valor da soma dos dados pelo número de elementos. Aqui é a fórmula geral, tá, para calcular a média aritmética, e sempre um exemplinho aqui em que nós temos a nota de 5 alunos da disciplina de estatística. Como exemplo, 8, 6, 7, 9 e 10. Se eu somar todos esses valores, né, esse símbolo aqui significa soma, então se eu somar 8 mais 6 mais 7 mais 9 mais 10 e dividir por 5, que é a quantidade de alunos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter que a média aritmética é igual a 8. Então, média aritmética, pessoal, soma os valores e divide pela quantidade de elementos. Nós também temos a média ponderada, que a média ponderada é quando a gente atribui pesos, tá? Então, aqui a fórmula geral, a gente tem que a média ponderada é igual à soma dos elementos vezes os pesos, dividido pela soma dos pesos, né? Coloquei aqui que W são os pesos. Como exemplo, eu coloquei aqui, né, notas obtidas por um estudante e os seus respectivos pesos. Prova 1 tirou nota 7 e tem peso 1. Prova 2 tirou nota 8 e tem peso 2. Prova 3 tirou nota 6 e tem peso 3. Se a gente for calcular a média ponderada, a gente vai fazer o quê? Pegar cada nota, multiplicar pelo seu peso e fazer o somatório, ou seja, 7 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 6 vezes 3, dividido pela soma dos pesos. Os pesos estão aqui, 1 mais 2 mais 3. Então, se eu resolver tudo isso aqui, eu tenho que a média ponderada é de 6,8. Nós também temos a média harmônica, em que essa média ela é calculada a partir do inverso da média aritmética, dos inversos dos valores observados, mas é bem simples, tá, pessoal? Assim, a definição pode confundir um pouquinho a cabeça, mas aqui no exemplo vai ficar bem mais claro. Percebam que média harmônica, só uma coisa que eu não falei ainda, mas toda vida que a gente fala em média, a gente representa com X, com essa barrinha, esse tracinho aqui em cima. Então, vai ser média. Tanto se for média aritmética, média geométrica, média harmônica, a gente utiliza essa simbologia, tá? Então, percebam que a gente tem aqui, né, o inverso da média aritmética, dos inversos dos valores observados. Isso aqui seria a fórmula geral, mas vamos ver aqui o exemplo que vai ficar bem mais claro de vocês entenderem. Vamos calcular aqui a média harmônica dos números 8, 9 e 12. Então, percebam que aqui eu fiz o quê? O inverso do inverso da média aritmética, ó, 1 sobre 8, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 12. Dividido pelo inverso dos valores observados, quantidade de elementos. Eu tenho 1, 2, 3 elementos, então 1 sobre 3. Resolvendo tudo isso aqui, eu obtenho a média harmônica igual a 9,4. Então, é só inverter, pessoal. Se na média aritmética você faria aqui 8 mais 9 mais 12 dividido por 3, o que é que você vai fazer? 1 sobre 1 sobre 8, mais 1 sobre 1 sobre 9, né? Mais 1 sobre 1 sobre 12, dividido tudo isso aí pelo inverso da quantidade de elementos, que é 1/3, tá?
A gente precisa entender que a gente pode trabalhar tanto com dados brutos, que são dados que são os coletados, né, sem nenhum tipo de organização. E a gente também pode ter o RAW, que o RAW nada mais é do que os dados organizados. Então, para ficar mais claro, eu coloquei aqui um exemplo, né, valores de massa corporal de quilos de 48 alunos de uma turma. Então, eu que tenho aqui os dados brutos. Eu fui coletando, né, lá na minha turma, que tem 48 alunos. Fulano, qual é o teu peso? Aí ele vai dizendo, eu vou colocando aqui. Né, eu vou só anotando os pesos que eu estou perguntando, sem nenhuma organização. Mas percebam que aqui eu posso ter pesos repetidos, eu tenho uma sequência, né, crescente e decrescente. E aí, quando eu organizo esses dados, né, no caso aqui eles estão organizados em forma crescente, do menor para o maior, eu tenho aqui o RAW, né, que o RAW ele é muito mais fácil de você visualizar. Aqui eu já verifico que 3 alunos possuem o peso 48, 4 alunos possuem o peso 70, então o que aqui ficaria muito mais difícil nos dados brutos de eu enxergar, né? Então, sempre organizem os dados de vocês em RAW, né? Que é de fato organizar esses dados. E isso vai ser necessário porque a gente vai precisar sempre estar trabalhando com RAW, né? Organizando esses dados brutos para facilitar nos nossos cálculos. A segunda medida de posição ou tendência central ainda aqui, desculpa, segunda medida não. Dentro da média aritmética, a gente vai aprender a calcular a média para dados não agrupados, que seriam dados em RAW, e também a gente vai aprender a fazer a média para dados agrupados, que a gente vai ver que já são dados organizados em tabelas, são dados com intervalos de classe. A fórmula geral, né, que a gente até já viu, da média, que é a soma dos valores dividido pela quantidade de elementos, aqui eu coloquei novamente, tá? E aqui vamos ver como é que a gente calcula a média para dados não agrupados. Aqui no exemplo, nós temos notas, né, como a gente já viu em outros exemplos. Nota 1, 6,8, nota 2, 7,3, nota 3, 8,2. Para que eu calcule a média dessas notas, o que é que eu preciso fazer? Somá-las e dividir pela quantidade de notas, de elementos, que são 3. Então, eu somo e divido por 3. Isso é bem básico. A gente também pode calcular a média, né, quando a gente tem um conjunto de dados agrupados e que a gente fala que são sem intervalos de classe. Intervalos de classe, só para vocês entenderem ou relembrarem, é quando a gente tem valorizinhos. Tenho dados do 2 ao 4, do 4 ao 6, do 6 ao 8, tá? São intervalos. Nesse caso aqui, a gente tem conjunto de dados agrupados sem intervalos de classe. Olhem para cá que a gente não tem aquele tracinho, né, com os intervalos. Então, no caso, nós temos aqui setores, quantidade de colaboradores e os salários de cada colaborador, de cada setor. Então, com o intuito de facilitar, né, o cálculo da média, a gente pode criar uma nova tabelinha, na verdade não é tabela, uma nova coluna ao lado dessa última. Que a gente vai fazendo nessa coluna a multiplicação da frequência vezes os valores dos salários. O que é a frequência? É a quantidade de pessoas que eu tenho no setor de coordenação, é a quantidade de colaboradores que eu tenho no setor de vendas, pessoas que eu tenho no setor de manutenção e que eu tenho no setor de logística, o salário que essas pessoas recebem. Então, fazendo a multiplicação, 3 vezes 1.500, 10 vezes 2.700, 5 vezes 950, 4 vezes 1.100, eu tenho que esse somatório, ó, perceba aqui o símbolozinho do somatório, somando aqui 4.500 mais 27.000 mais 4.750 mais 4.400, eu tenho
40.650. Lembra que a fórmula da média é nada mais do que a soma de x vezes y dividido pelo somatório das frequências, que as frequências são essas daqui, ó. Daqui 22. Então, vou fazer esse valor dividido por esse. Eu vou obter aqui que a média de salários dessa empresa, desses setores que eu considerei, é de R$ 1.847,72. Já quando eu tenho dados agrupados com intervalo de classe, ó, que eu estava falando para vocês, intervalo de classe, a gente tem esses tracinhos aqui, né, ó, 151 a 158, 159 a 166 e assim vai, tá? Nesse caso, a gente vai ter que calcular os pontos médios desses intervalos. E o que é o ponto médio? O ponto médio nada mais é do que a soma do limite inferior. O limite inferior sempre é o menor valor do intervalo, mais o limite superior, que é o maior valor do intervalo, dividido por 2. Então, no caso aqui, somaria 151 mais 158, dividido por 2, você encontraria o ponto médio dessa classe. Aqui nós temos as frequências, certo? Que a gente precisa fazer aqui o somatório dela, que no caso aqui, 5 mais 18 mais 42 mais 27 mais 8, dá igual a 95. Então, primeira coisa, pessoal, faz uma coluninha aqui, ponto médio, calcula todos esses pontos médios. 151 mais 158 dividido por 2, coloca o valor aqui. 159 mais 166 dividido por 2, coloca o valorzinho. Para todas, tá? Ao final, você tem todos os pontos médios que vão substituir as alturas. Em seguida, constrói uma outra coluna. Constrói uma outra coluna em que você vai fazer como a tabelinha anterior que eu mostrei para vocês. Você vai multiplicar os valores dos pontos médios vezes os valores das frequências e depois fazer o somatório. Né? Que no caso aqui eu já coloquei na fórmula que o somatório dos pontos médios vezes as frequências é de 16.477,5. Dividido por 95, que é a soma das frequências, esses valores aqui somados. Isso aqui dá igual, então, a 173,44. Então, vocês podem até fazer aí, pessoal, no caderno de vocês, tá? Essas colunas de ponto médio e a coluna da multiplicação da frequência vezes o ponto médio. Não esqueçam de fazer os somatórios, tanto aqui da frequência quanto da multiplicação. Vocês vão obter esses resultadozinhos aqui. Eu não coloquei, porque nossa aula aqui é mais de revisão, é uma aula mais rápida, mas vocês podem e devem fazer aí no caderno de vocês para exercitar, certo? A gente tem como medida de posição, medida de tendência central, a moda, né? E assim como a gente viu a média para dados agrupados e para dados não agrupados, a moda nós também conseguimos calculá-la tanto para dados agrupados quanto para dados não agrupados. Iniciamos sempre com dados não agrupados, né, que são dados em rol, dados brutos. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que moda, né, o conceito de moda, é sempre o valor que ele apresenta a maior frequência da variável entre os valores observados, entre um conjunto de dados, um conjunto de elementos. Então, para o caso de valores individuais, a moda pode ser determinada imediatamente observando se o rol ou a frequência absoluta dos dados. Para ficar mais claro, né, também coloquei aqui um exemplo em que nós temos que a moda para um conjunto de dados que não estão agrupados. Então, aqui nós temos 4, 5, 4, 6, 5, 8, 4, 4. Perceba que aqui eu tenho dados brutos, eles não estão em rol. Qual é o ideal? Organize-o em rol. Por quê? Porque quando você organiza ele em rol, você consegue visualizar qual número ele aparece, né? Ele tem uma maior frequência nesse conjunto. Então, se eu fosse organizar aqui em um rol, eu teria 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 8. Então,
visualmente, eu já identificaria que o número 4 é o elemento que tem uma maior frequência, né, em comparação aos demais. Então, eu saberia que a minha moda é o 4. Para dados agrupados, né, dados em tabelas, seja com intervalo de classe ou sem intervalo de classe, a moda, ela vai ser possível determinar, né, quando a gente olha para o valor que tem uma maior frequência. Então, a gente sempre vai olhar para a coluninha da frequência, tá? Aqui no caso, a gente tem valores de temperaturas e as frequências dela em um mês. Então, 0 graus, frequência de 3 vezes, 1 grau, 9 vezes, 2 graus, 12 vezes, 3 graus, 6 vezes. Então, a maior frequência, a gente vê que foi 12, né? Representando o quê? 2 graus. Então, 2 graus vai ser a temperatura modal, pois é a de maior frequência. Cuidado para vocês não colocarem que a moda é 12. Não é. A gente olha para o 12 para saber que o 2 ele tem uma maior frequência, né? No caso aqui, o 2 graus. Muitos alunos se confundem e colocam que a moda é o valor da frequência, mas não é. Por isso que eu estou frisando bem para vocês não se confundirem, tá? A gente olha para a frequência só para identificar qual elemento apareceu mais vezes. O terceiro tipo de medidas de posição de tendência central, no caso a última medida, é a mediana, né? Da mesma forma a gente calcula a mediana para dados não agrupados e para dados agrupados. Sempre é importante a gente entender que a mediana, ela é o valor da variável que vai ocupar a posição central de um conjunto de N dados ordenados. Essa posição central, a gente diz que é aquela posição do meio, é aquela posição que divide um conjunto de dados numéricos em duas partes, cada uma com metade desses dados, então divide ao meio. Então a gente vai ter que prestar atenção aqui na mediana, sempre que a gente tiver conjunto de dados com elementos pares e com elementos ímpares, porque isso vai interferir na fórmula como a gente vai calcular a mediana. Coloquei aqui exemplos nos dois casos, para que fique bem fácil da gente compreender. Então, se a gente tiver dentro de um conjunto de dados não agrupados, né, um número ímpar de observações, como aqui no exemplo, pessoal, nós temos aqui 2, 5, 3, 7 e 8. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações, 5 elementos, ou seja, eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Toda vez que eu tiver uma quantidade ímpar de elementos, eu vou utilizar essa fórmula aqui. N mais 1 sobre 2. E essa fórmula, ela não me dá o valor da mediana. Ela me dá a posição do elemento. A posição que eu vou encontrar o valor que representa a minha mediana. Então, como aqui eu tenho um ímpar, eu vou fazer 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 igual a 6, 6 dividido por 2, eu tenho 3. Então, a mediana ser igual ao terceiro elemento desse meu conjunto, que ele deve estar organizado sempre em um rol, porque se ele estiver misturado, eu não vou ter esse valor correto. Então, aqui eu coloquei em rol, ó, 2, 3, 5, 7, 8. Meu terceiro elemento é quem? Primeiro, segundo, terceiro elemento. Então, a minha mediana é o número 5. É esse número que divide esse conjunto de dados ao meio. Percebam que eu fiquei com 2 elementos para cá, 2 elementos para cá. Ele dividiu exatamente ao meio. Claro que aqui eu tenho um conjunto de elementos, né, ímpar. Caso eu tenha um número de observações par, aí a gente já vai utilizar uma outra fórmula que também vai nos indicar a posição dos elementos, certo, pessoal? Prestem atenção nisso, para que vocês não façam a fórmula, apliquem a fórmula e já achem que encontraram o valor da mediana. Não, ela vai indicar a posição. Então, aqui no caso, né, quando é par, você vai fazer n sobre 2 mais n sobre 2 mais 1, tudo isso dividido por 2. No caso, coloquei um outro exemplo aqui, em que nós temos 4, 2, 6, 8, 12, 9. Aqui nós temos dados brutos,
né? E aí a gente organiza eles em rol. 2, 4, 6, 8, 9, 12. Estão em ordens crescentes. E aí a gente vai aplicar a fórmula para a gente encontrar a posição onde a gente vai achar a mediana. Então, eu tenho aqui 6 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, que é o nosso N. Então, 6 dividido por 2, mais 6 dividido por 2, mais 1, tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui 3 mais 1, que é 4, dividido por 2. Então, 3 mais 4 dá 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, o elemento está na posição 3,5. Se a gente for aqui para o rol, a gente vai ver. Ó. Primeiro elemento, segundo, terceiro. E a metade está aqui, ó, entre o 6 e o 7. Quem está entre o 6 e o 7? Ou entre o 6 e o 8? O número 7. Então, a minha mediana é igual a 7, certo? Quando nós vamos calcular a mediana para um conjunto de dados agrupados, né, já ali nas tabelas ou com intervalo de classe, a gente precisa pensar, né, que precisamos definir a frequência acumulada. Então, sempre lembrar, pessoal, de como é que a gente constrói, né, uma tabela de distribuição de frequência, o que é que compõe a tabela, frequência relativa, frequência acumulada. Mas, para quem tem ainda alguma dificuldade, eu vou relembrar com vocês como é que a gente constrói essa coluninha aqui de frequência acumulada, pois ela vai ser importante no cálculo da mediana para dados agrupados. No caso aqui são 100 intervalos de classe. Então, nós temos variáveis, as frequências e construímos a frequência acumulada. Lembrem-se que a frequência acumulada a gente encontra ela, né, sempre fazendo o seguinte. Você vai repetir sempre o valor da primeira frequência, no caso 2, ó. E aí você vai somando com as outras frequências. 2 mais 6, 8. 8 mais 9, 17. 17 mais 13, 30. 30 mais 5, 35. E esse último valorzinho aqui, ele sempre vai ser igual ao total, né, da soma das frequências. Se ele não der igual, pessoal, porque tem alguma coisa errada. Então, percebam que é um zigue-zague. O primeiro sempre repete, soma, coloca o valor, soma, coloca o valor, soma, coloca o valor, soma, coloca o valor. E esse resultado aqui tem que ser igual a esse sempre. A partir disso, pessoal, a gente vai fazer também o cálculo para encontrar a mediana, tanto quando a gente tem frequências com valores ímpares, quanto a gente tem valores pares. Nesse exemplo aqui, ó, o total da frequência, né, que é o total de elementos, é 35, ou seja, é ímpar. Então, a gente utilizaria essa fórmula aqui, que é a soma das frequências mais 1 dividido por 2, que parece muito com aquela dos dados não agrupados, né? Sendo que lá a gente chama de n mais 1 sobre 2, que n é a quantidade de elementos, e a somatório de FI também representa a quantidade de elementos. Então, se no caso lá nós temos 35, né? Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai ficar com 35 mais 1 dividido por 2, que vai dar igual a 18. 18, mais uma vez, digo para vocês, não é o resultado da mediana, é o elemento. E a gente vai ter que voltar para a tabela para identificar quem é que ocupa o lugar do 18º elemento. Então, vamos voltar aqui e vamos olhar aqui para o valor da frequência acumulada. Perceba que aqui na primeira classe eu tenho as variáveis que ocupam aí da primeira até a segunda posição. Em seguida, eu tenho aqui da terceira até a 8ª posição. Aqui eu tenho da 9ª até a 17ª posição. E aqui eu tenho da 18ª até a 30ª posição. E eu estou procurando o meu 18º elemento. E eu encontrei que ele está nessa classe aqui,
e é a variável de número 3. Então, a minha mediana, pessoal, é igual a 3, certo? Então, 3 é o valor da mediana para esse exemplinho aqui, tá joia? E, pessoal, quando a gente tiver um somatório das frequências par, a gente vai aplicar essa seguinte fórmula. Somatório de FI dividido por 2, mais somatório de FI sobre 2 mais 1, tudo isso dividido por 2. Também é a mesma coisa daquela fórmula para os dados não agrupados, né? Sendo que lá, ao invés de somatório de FI, a gente chamava N, tá? Mas é a mesma coisa, só porque aqui a gente está trabalhando com dados agrupados. Pessoal, além das medidas de posição, né, a gente tem também as medidas de separatrizes, tá? Que são também chamadas de medidas de posição, também fazem parte. É por isso que eu fiz questão de colocar essa figurinha aqui, em que a gente faz essa distinção, né? Nós temos as medidas de posição. Dentro das medidas de posição, nós temos as medidas de tendência central, que foram a que nós vimos, a média, a moda e a mediana. E nós também temos as medidas de separatrizes, que seria a mediana, quartil, decil, centil ou porcentil. Eu coloquei que as medidas de separatrizes, elas são números reais que dividem a sequência ordenada de dados em partes que contêm a mesma quantidade de elementos da série. E aí, como exemplo, para vocês entenderem o que são essas medidas de separatrizes, eu coloquei algumas ilustraçõezinhas aqui. Tá? Uma das primeiras medidas de separatrizes que nós temos é o quartil, né? Que ele divide uma série em 4 partes iguais. O nome até já nos remete a isso, né? Quartil nos lembra aí 4. Então, pensem se a gente tiver 100% e a gente dividir por 4, a gente consegue ter aí 25, né? Então, eu tenho 0 a 25 e eu vou acumulando. Ó, 25 mais 25, 50, 50 mais 25, 75, 75 mais 25, 100. Ou seja, cada parte dessa aqui representa 25%, sendo que eu fui acumulando para fazer essa divisão. Então, o quartil 1, a gente diz que ele concentra aí 25% dos dados. O quartil 2, 50%, né? É aquele que vocês vão ver que ele se iguala ao valor da mediana, né? Porque ele divide a série exatamente ao meio. Então, ele acumula aí 50% dos valores. O quartil 3, 75% dos valores. Nas medidas de percentil, né, o nome também já nos ajuda aí a lembrar que é por 100, né, 100 partes iguais. Então, a gente teria uma série dividida em 100 partes iguais. Da mesma forma como a gente viu no quartil, né, dividida em 4 partes, no percentil a gente dividiria em 100 partes. Então, 100 dividido por 100 a gente teria 1, né, então teria aqui 100 partezinhas. Que do 0 a 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, assim até do 99 até o 100. Tá? E a interpretação é a mesma, né? Aqui você tem 1% dos dados, 2%, 3%. Aqui no percentil 99 você tem 99% dos dados concentrados nele. Aqui a fórmula, tá? Que eu nem vou focar nela agora, porque eu vou apresentar todas juntas para vocês. O decil, pessoal, não coloquei aqui, mas ele segue a mesma analogia, né? Sendo que o decil nos remete aí a 10, então você vai ter a série dividida em 10 partes iguais. Então, você teria aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%, tá? Essa aqui é a fórmula geral das medidas de separatrizes.
Parece estranha, né, difícil, mas não é não. Com atenção e entendendo, ela se torna fácil. E ela é uma forma bem geral para as medidas, né? Quartil, percentil, decil. Essa aqui particularmente, vocês devem estar vendo, né? Ela tem um 4zinho aqui. Vocês vão já entender por quê. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que significa cada uma dessas letrinhas, tá? K, né, é quartil, aí K é o número de ordem do quartil. Quartil 1, quartil 2, quartil 3, quartil 10, 20, 30. Esse L com o asterisco é o limite inferior da classe. FI, vocês já sabem, né, que são as frequências, então o somatório de FI é o somatório da frequência absoluta das classes. Esse F maiúsculo ante é a frequência acumulada da classe anterior. O Hzinho é a amplitude da classe, né? Lembrando aí que você encontra o valor da amplitude fazendo a diferença entre o limite superior e o limite inferior. E esse Fzinho asterisco é a frequência absoluta da classe. Eu coloquei aqui as 3 fórmulas, né? No caso, para os quartis, certo? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Porque aqui você viu que tem o 4, que é de quartil. Então, o que é que vai mudar dessa fórmula do quartil para do percentil, para do decil? Esse valorzinho aqui, pessoal. Quando é quartil, você vai dividir por 4. Quando é decil, você vai dividir por 10. Quando é percentil, você vai dividir por 100, certo? Essa é a diferença para cada uma das fórmulas. Como a gente tem um tempo de aula, um limite aqui, não dá para a gente aplicar para todos, né? Seria uma aula só sobre medidas separatrizes. Então, eu tento trazer de uma forma mais genérica e explicativa para vocês. Quando eu quero calcular, né, no caso aqui do quartil, que eu vou focar no quartil porque ele se aplica também para decil e percentil, diferenciando só aqui essa divisão. Lembra que o casinho que está aqui, nessa fórmula, é o mesmo daqui, pessoal. Então, se eu quiser calcular o quartil 1, esse casinho aqui, ele pode sumir, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é igual, né, a qualquer coisa. Então, eu posso suprimir ele, mas se você quiser colocar aqui 1, você pode colocar. Se eu quiser calcular o quartil 2, ó, eu já vou ter um 2zinho aqui. Se eu quiser calcular o quartil 3, eu vou ter o 3 aqui. E essa partezinha aqui, pessoal, da fórmula, você vai sempre iniciar calculando ela para você identificar a classe onde está o quartil que você está procurando. Então, primeira coisa sempre é resolver isso aqui. Depois, você, identificando a classe, você vai identificar a frequência acumulada da classe anterior, você vai ter o valor da amplitude da classe, da frequência absoluta da classe, do limite inferior também da classe. Eu coloquei aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Mais compreensível para todo mundo. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto de N dados não agrupados e ordenados de forma crescente. O primeiro quartil ele vai ficar na seguinte posição, né? 1 sobre 4 vezes N mais 1. O segundo quartil ele vai estar sempre coincidindo com a posição da mediana, como eu mostrei para vocês, né? Que é aquele que divide em 50%. Então, você calcula da mesma forma como você acharia a mediana, que a gente já viu. E o terceiro quartil, ele seria 3 quartos vezes N mais 1. Então, se eu tiver aqui, né, como um exemplo, uma estimativa de pesos de recém-nascidos de uma maternidade, vamos supor que nós temos 30 pesos. Então, estão aqui colocados esses pesos em dados brutos. Aqui eles já estão em rol, né, organizados em uma ordem crescente, certo? Se a gente quiser calcular o primeiro quartil, nós vamos ter 1 quarto vezes N mais 1. Então, se a gente substituir aqui esses valores, né, a gente vai ter aí que a gente vai encontrar, né, o valor para oitavo numeral, né, oitavo elemento,
na forma do rol a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse valorzinho aqui, 376, é o valor do nosso quartil 1, certo, pessoal? Então, aqui nada mais é do que você fazer aqui. Eu tenho 30 valores, né, de pesos de recém-nascidos. Então, substituir aqui, ó. Então, 30 mais 1, 31, vezes 1, 31, dividido por 4, isso aqui vai dar 7,75. Mas aí a gente arredonda para 8, tá? E a gente encontra aí o 8º elemento nesse conjunto de dados, que no caso é 376. O que é que a gente interpreta nesse resultado? A gente diz que 376 ele divide a distribuição dos pesos recém-nascidos em duas partes. 25% dos pesos eles vão ser menores que 376 e 75 serão maiores, tá? No caso aí do quartil 1. No quartil 2, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só substituir aqui o N por 30. No caso, a gente vai fazer aqui 31, né? N mais 1, 30 mais 1, 31, vezes 3, que vai dar 93, dividido por 4, a gente vai ter aí 23,25. A gente arredonda esse resultado para 23. Então, se a gente for lá naquele conjunto de dados, buscar o 23º numeral, a gente vai encontrar o número 416. Nesse caso, né, como aqui é o terceiro quartil, a gente vai dizer que 25% dos pesos dos recém-nascidos são maiores que 416 e os 75% são menores. Eu pulei aqui, só voltando, né, que o segundo quartil ele coincide com o valor da mediana. Então, você pode aplicar a fórmula da mediana ou fazer aqui, pessoal, aplicando aquela fórmula que eu já mostrei para vocês, essa daqui. Ó. 2 sobre 4, mesma coisa, né? Se eu tivesse lá 2 quartos, aqui, né? 2 quartos vezes N mais 1, eu teria aí 31 vezes 2, que daria 62, dividido por 4, daria 15,5. E aí você teria que arredondar, né? Ou para 15 ou para 16, para encontrar o valor, que no caso do resultado teria aí 381,5, que seria o valor que divide o meu conjunto de elementos ao meio. Então, eu teria aqui 50% dos pesos recém-nascidos seriam aí até 381,5 e 50% superiores. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é em relação a dados agrupados, pessoal, tá? No caso das medidas de separatrizes, dados agrupados com intervalos de classe, né, também em relação aos quartis. Só coloquei quartil, certo? Pelo tempo, mas como eu já disse para vocês, a fórmula é a mesma, só vai mudar ali o denominador, tá? Do decil e do percentil. Então aqui nós temos estaturas e frequências, tá? De alunos de uma faculdade. A gente precisa construir aqui a frequência acumulada para cada uma delas. E sempre lembrando que a gente precisa encontrar a classe que corresponde à frequência acumulada, que vai ser sempre imediatamente superior ao somatório das frequências dividido por 2. Construindo a frequência acumulada, pessoal, lembrando, né, sempre, repete o primeiro e vai somando. 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24 e assim vai. Esse último número sempre vai ser igual a esse. Como eu estou aqui calculando, né, o quartil 1, eu estou aqui calculando a minha mediana, que é igual ao meu quartil 2. Eu tenho aqui somatório da frequência dividido por 2, que é somatório da frequência é igual a 40, dividido por 2, isso que vai dar igual a 20. Esse resultado aqui, que é essa partezinha que é aquela parte da fórmula que eu já apresentei para vocês, ele nos indica onde está a minha classe mediana, né? E eu vou olhar onde o 20 está pela frequência acumulada. Aqui nessa classe eu tenho do 14 ao 24.
Então, o 20, ele está nessa classe toda aqui, por isso que ela está marcada, porque a gente vai precisar olhar para ela, para extrair valores e substituir na fórmula. A fórmulazinha, né, da mediana, que é igual ao quartil 2, vai ser limite inferior da classe mediana, 158, está aqui, mais somatório da frequência dividido por 2, já esse valor aqui que a gente obteve, ó, pessoal, para descobrir a classe mediana, 20, menos frequência acumulada da classe anterior, ó, frequência acumulada da classe anterior à classe mediana que está marcada, 13, vezes a amplitude, pessoal, 162 menos 158 é 4, dividido pela frequência da classe, que é igual a 11. Resolvendo isso aqui, eu tenho 160,54, que é o valor da minha mediana, que é igual ao meu quartil 2. Para o quartil 1, pessoal, que vai mudar, você vai identificar a classe modal, fazendo somatório da frequência dividido por 4, no caso aqui dá 10, a minha classe mediana vai ser essa, porque aqui eu tenho do 5 ao 13, então 10 está aqui. Daqui eu vou extrair os valores para substituir na fórmula. Limite inferior agora é 154. Esse resultado aqui eu já fiz, né? É 10. Frequência acumulada da classe anterior é 4. Amplitude, 158 menos 154 é igual a 4. Frequência absoluta da classe é 9. Resolvendo tudo isso, eu encontro que o meu quartil 1 é 156,66. E por fim, pessoal, o quartil 3, né, que você vai ter, primeiramente, para identificar a classe mediana, fazer aqui 3 vezes somatório de FI dividido por 4. Resolvendo isso aqui, você conta 30, olha para a frequência acumulada, onde é que está o 30 acumulado? Está aqui na minha quarta classe, porque aqui eu tenho do 25 ao 32, então 30 está aqui. Marco ela, minha classe mediana, e com ela eu vou extrair valores para substituir na minha fórmula. Então, meu quartil 3 vai ser igual ao limite inferior da classe mediana 162, está aqui, ó, mais esse resultado que a gente já fez aqui, substitui 30, menos frequência acumulada da classe anterior, tá aqui, ó, 24, vezes a amplitude, que a gente já sabe que é 4, né? No caso, 166 menos 162, dá 4. Frequência absoluta da classe, que é igual a 8. Resolvendo, você encontra que que o quartil 3 é igual a 165. Pessoal, a gente finaliza essa aula de revisão aqui, né? Como vocês sabem, o tempo é bem restrito para ver muito conteúdo, principalmente cálculo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido absorver aí os principais conceitos, as principais aplicações da estatística, né? Tenham tido um bom proveito da disciplina. Mais uma vez, eu reforço para vocês que é imprescindível a leitura do material, a realização dos exercícios que estão disponíveis no AVA, porque a partir deles, vocês de fato vão aprofundar o conhecimento, vão exercitar para ficarem mais seguros, né? Essa aula vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes precisarem. Mais uma vez também reforço que eu e o tutor estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. E eu desejo bastante sucesso na conclusão do curso de vocês, desejo sucesso na prova de vocês também. Qualquer coisa, contem comigo e até breve em um próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!